Oi pessoal, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ética, introdução ao tema. A gente pode dividir a ética em três áreas principais, tá? A primeira dela é a ética da virtude, é, principalmente introduzida pelo filósofo Aristóteles na Grécia, tá? A segunda é a ética do dever, tá? A gente vai ver muito em Kant essa postura da ética que a gente vê que é você fazer o que é certo porque você deve fazer a coisa certa. E a terceira é a ética da felicidade, a ética da utilidade, tá? Então vamos para a primeira parte, né? A primeira visão, a ética da eudaimonia. O que é eudaimonia? Eu vem do bom, tá? E daimon, que seria um gênio, tá? Ou um algo superior ao que é humano. Então os gregos eles acreditavam que a virtude, a ideia de uma areté, é aquilo que o ser humano deve buscar para ser feliz, tá? Para sua máxima potência. Então todos nós temos dentro de cada um de nós existe um potencial a ser alcançado. E esse potencial ele só vai ser alcançado quando você desenvolver, alcançar o seu lugar naquela cidade, né? Naquela polis, que para os gregos era a cidade. Então, se você tem o potencial de ser um bom soldado, você vai desenvolver ao máximo suas habilidades de coragem, de justiça, tá? De boa habilidade física de combate, etc. Um bom soldado ele tem que ser uma pessoa corajosa. Só que a retórica e a música não estão muito no potencial do soldado, e sim no potencial do artista, né? Talvez no potencial também daquele que está na política, porque ele precisa ser uma pessoa que tem uma boa retórica, né? Então tem que ser uma pessoa criativa. Então o Aristóteles vai tentar organizar, tá? O que é uma virtude para cada pessoa, né? Aquilo que é uma virtude para mim, talvez não seja a virtude que vai desenvolver o potencial para você. Então ele vai concluir que o quê? Que a virtude é desenvolver a melhor versão de si mesmo. Olha que interessante essa conclusão. Virtude é você conseguir chegar na melhor versão de si. Eu tenho dentro de mim um potencial máximo que eu posso alcançar e que muitas pessoas nunca vão chegar nesse potencial, porque elas ou têm preguiça ou têm medo de alcançar esse potencial, ou nunca vão descobrir qual é esse potencial. Kant vai chegar nisso daí também, nessa conclusão, mas de uma forma diferente. Então vamos lá para o Kant, né? O Kant vai falar sobre o dever. Existe um certo que todos podemos concluir, que é o certo, de forma pela nossa razão, se a gente parar para pensar sobre o que é o certo e o que é errado. Kant acredita que existe uma razão universal, né? Uma forma de conhecer as coisas, uma forma de agir sobre as coisas, uma forma de julgar. E aí a gente vai poder pensar sobre o que é certo, né? Será que é certo matar uma pessoa? Será que é certo mentir? Será que é certo roubar? Né? E aí o Kant vai acreditar que se todos pararmos para pensar, a gente vai chegar à conclusão que é errado matar, é errado mentir, etc, etc. Então existe um código de lei moral universal para todos nós, né? Então nesse sentido ele vai chegar à ética do dever moral. O que ele chama de imperativo categórico moral, esse imperativo chama-se dever. Categórico, por quê? Porque ele não se dobra, tá? É como a nossa consciência. Todo mundo já teve aquela vozinha lá atrás falando assim: poxa, você fez besteira, você não deveria fazer isso. Isso muitas vezes é a voz da nossa consciência acusando a gente sobre coisas que nós sabemos que é errado. Então, para o Kant, tá, isso se organiza da forma de uma razão prática que todos nós temos por sabermos o que é errado. Não damos ouvidos a essa razão ou não paramos para buscar conhecer aquilo que é certo e errado. E então não entendemos o que é o dever fazer. Só que o Kant ele entra num problema, muitas vezes, né?
quando a gente entra em dilemas morais. Por exemplo, vamos dizer que um amigo seu entra na sua casa, batendo a porta, falando, por favor, me esconda, porque tem um bandido querendo me pegar. E aí você precisa mentir para esse bandido falando que seu amigo não está em casa. Você mentiria? Seria uma mentira para salvar uma vida. Então, o dever universal, ele requer que você faça a mesma coisa em toda e qualquer situação. Não abra exceções, porque se você quebrar uma regra uma vez, você vai ter que quebrar todas as vezes. Isso é um dever categórico, né? Ele não abre brechas para exceções. Kant vai dizer, age de tal forma que a tua ação sirva como uma lei universal. Olha que forte isso. Se você mentiu naquela vez, você pode mentir qualquer vez. Então você não pode abrir exceção. Nesse caso, Kant responde, não, eu omitiria, então eu desviaria o assunto, mas não tem como. Não dá para você fugir da questão. Então a gente vai para o terceiro aspecto, a terceira alternativa, que seria o utilitarismo. O John Stuart Mill, Jeremy Bentham são autores que vão falar sobre a gente buscar maior felicidade e o menor sofrimento para a maioria envolvida na sociedade ou num grupo. Vamos dizer que a gente está numa sala de aula, tá? E todo mundo está lá prestando atenção, só que tem 2 ou 3 que estão conversando. Esses 2 ou 3 estão causando sofrimento para aquele pessoal que está querendo prestar atenção. E estão diminuindo a felicidade de toda aquela galera. Será que seria útil, traria uma utilidade eu conversar com aqueles 2 alunos, ou talvez até uma medida extrema, tirar esses 2 alunos, que são uma minoria, e trazem uma grande infelicidade para a turma, até tirar eles de sala em alguma situação extrema? Para alguns autores, essa situação talvez exigiria essa medida. Por quê? Porque para aumentar a felicidade e diminuir o sofrimento, a gente precisa tomar algumas atitudes de sacrifício da minoria. Só que imagina que essa minoria seja alguém que traga mais felicidade, que traga uma felicidade de mais qualidade, como por exemplo o próprio professor. A turma inteira está achando uma aula muito chata, está achando a aula tediosa, só que não adianta você tirar o professor por causa disso, porque o próprio professor é uma peça de protagonismo na aula. Então nós devemos pensar em uma solução alternativa do que tirar o professor. Então o Bentham, que é esse autor, Jeremias, traduzindo o nome dele, Bentham, ele vai pensar, vamos pensar no caso, por exemplo, da escravidão, ou então do voto das mulheres. Na época dele, os negros não eram maioria absoluta numérica, mas eles traziam alegria, ou grande prazer para a sociedade por trabalharem, trazerem benefícios grandiosos para a sociedade. E se a gente parar para pensar sobre isso, ele fala, a gente precisa trazer alegria para esses que estão sofrendo também. E daí traz a ideia de você lutar por uma sociedade mais igualitária, tá? Por você não só beneficiar numericamente, tá, aqueles que são a maioria, que é como muitos pregam, o bem para a maioria numérica. Não, é o bem para aqueles que trazem o bem para a maioria de uma forma qualitativa e não só quantitativa. Por exemplo, aqueles que não são muitas vezes representados, mas trazem muitos bens de forma qualitativa, são cientistas, são pesquisadores ou professores, enfim, várias classes da sociedade que não são lembrados, valorizados, mas que devem ser levantados de alguma forma para
por trazerem mais níveis de felicidade para a sociedade. E aí o Jeremy Bentham vai falar sobre isso. Ele com esse argumento, ele vai defender o sufrágio universal e o voto feminino. Olha que interessante. Então, esse é uma ética que muitos de nós nos identificamos. Por quê? Porque quem não quer a felicidade da maioria, né? A felicidade para todos, né? Se possível para todos, é o que ele defende. A ética, ela busca isso, fazer o que é certo. E o que seria certo a fazer? Essa é a pergunta que a gente chega aqui ao final. Em muitos dos dilemas éticos que eu vou deixar para vocês aí na nossa atividade, a gente não tem uma conclusão final. Mas com essas 3 alternativas, a primeira sendo você ser uma pessoa boa porque você tem boas noções do que é ser bom, você é uma pessoa virtuosa, você tem a honestidade como princípio, você tem a bondade como princípio, você tem a verdade como princípio. Então você não fala mentiras, você não é uma pessoa desonesta, etc. Isso é o que Aristóteles acredita. Por outro lado, o Kant. Você é uma pessoa ética porque você faz o que você deve fazer. Você não mente porque você sabe que mentir é errado. Então é diferente do primeiro. Você não segue a virtude porque você tem princípios virtuosos, e sim porque você faz o que é certo e obedece, entre aspas, cegamente, né? Por outro lado, porque você concluiu racionalmente que você deve fazer isso. Por outro lado, na terceira conclusão, a gente tem o Jeremy Bentham, que acredita que a gente deve fazer o que é melhor para a maioria. Aqueles que trazem o bem maior para a maioria, não só de forma quantitativa, numérica, mas também de forma qualitativa. Ou seja, aumenta a nossa alegria e diminui o nosso sofrimento. Então esses são os 3 aspectos principais da ética que eu vou tratar com vocês. Tá? Espero ter explicado bem. Qualquer dúvida a gente vai conversando. Um abraço, tchau!